Ah, que bênção, irmãos. É o trabalho da igreja, é a tua oração, é a pregação do evangelho através de Deus, usando os irmãos, as irmãs aqui na igreja também. É os frutos da igreja. Louvado seja Deus, né? Ontem ainda teve uma probleminha, né, Bianca? Nossos irmãos estavam indo ali para a igreja, tiveram um acidente em Botucatu, bateram um carro, mas Deus deu o livramento, né, irmã Dani? A nossa irmã Dani ainda teve que ser hospitalizada com dores, mas para honra e glória do Senhor, só foi um susto, né, irmã? Deus é bom, Deus guardou, louvado seja Deus. A igreja está feliz por essas vidas? Glória a Deus, né, irmãos? Fazem parte da igreja agora, mas essas vidas estão fazendo parte do corpo de Cristo. Está conosco aqui o irmão Wilson, louvado seja Deus. Sua esposa, Daiane. Sua filha, Emily. Olha que bênção, irmãos, aí é família. Aceitaram a Jesus, já se decidiram batizar. Louvado seja Deus, né? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã também, perdão, esqueci o nome. Nossa irmã Alice, glória a Deus. A nossa irmã Bia. Essa irmã eu tenho até medo de falar o nome dela. Nossa irmã Kathleen. Acertei, irmã? Glória a Deus. É a nossa irmã Isa. Louvado. É Isabela ou Isabelle? Isabelle. Louvado seja Deus. Igreja, você pode se pôr de pé. Vamos orar por esses irmãos? Estão no começo da caminhada cristã, né? Já deram, eu falo assim, o segundo passo, que o primeiro é aceitar o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, e o segundo é descer as águas do batismo. Eu creio que Deus tem muita obra a realizar na vida de cada um de vocês. Não sei o projeto que Deus tem na vida de cada um. Aleluias. Hoje estão aqui, amanhã podem estar aqui nesse púlpito pregando, estar aqui na nave da igreja como diácono, diaconisa, auxiliando. Não sei o projeto que Deus tem na vida de vocês, mas o que eu sei é que é muito lindo. Louvado seja Deus. E que vocês venham perseverar até o fim, até a volta do nosso Cristo, que vem buscar a igreja. Vamos orar, igreja? Vamos estar apresentando a vida deles em nome do Senhor Jesus? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, de cada um deles, Senhor, que na data de ontem desceram as águas do batismo. Nós te louvamos pelo trabalho da igreja, que o Senhor continue, Senhor, trabalhando sobre a vida deles, Senhor, fortalecendo a cada dia na presença do Senhor, ó Pai, ó Deus, derramando sobre eles, ó Pai, a tua graça, derramando sobre eles, Senhor, os teus dons, Senhor, pois eu sei, eu tenho a plena certeza que o Senhor tem um projeto lindo sobre a vida de cada um, Pai. Meu Deus, que não deixa, Pai, fraquejarem, Senhor, não deixa, Senhor, que eles olhem para trás, mas que eles olhem apenas, Senhor, para o alto, para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Ajude eles, Senhor, nesta caminhada cristã, Senhor, e abençoa suas vidas, o seu ministério, Pai. Acrescenta dom, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, louvado seja Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas para a vida do nosso irmão? Glória a Deus. Abençoe o Senhor, nome de Jesus. Abençoe a Daiane. Glória a Deus. Deus abençoe. Jesus. Aleluia! Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe Bia. Em nome de Jesus. Deus abençoe Kathleen. Em nome de Jesus. Deus abençoe Isabelle. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, podem voltar para os seus lugares em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Até na quinta-feira estava dando o curso de batismo para os irmãos e dizendo a eles. Quinta foi dia 1º de maio, né? A gente teve a nossa convenção, a nossa assembleia ali na Igreja 7 em São Paulo, onde foram, se eu não me engano, 86 novos pastores consagrados aqui do estado de São Paulo. Aleluia. E exatamente um ano, alguns irmãos de Botucatu também fomos consagrados ali. Então era aniversário de um ano como pastor. E eu disse a eles: vocês são meus presentes nessa data tão especial, né? Aleluia. A igreja prosseguindo, a igreja crescendo. Aleluia, para a glória do Senhor Jesus. Irmãos,
Ele está compartilhando um texto com os irmãos. Abra suas Bíblias comigo. O livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos encontraram? Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida do pastor Clodoaldo, que está aqui conosco, a nossa irmã Adriana Campos. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor esta noite. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, Pai. Fala conosco esta noite, Senhor. Continua falando, ó Pai, porque o Senhor já está falando desde o começo do culto, Senhor. Meu Deus, usa a minha vida, Pai, e alcança a cada coração esta noite, ó Pai, que seja aberto, que seja receptivo para receber da Tua palavra, que é uma fonte inesgotável de vida, Pai, para nós. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode tomar os seus assentos em nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Essa palavra, o profeta Jeremias, mandando uma carta para o povo. Que palavra abençoada, né, irmãos? Quando a gente vê, olha, povo, eu sei bem os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, a respeito de vocês. São pensamentos de bênção, são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. E a gente olhando fala, nossa, que coisa maravilhosa. Mas se a gente for olhar o contexto dessa palavra aqui, qual era o contexto que o povo estava vivendo naquela época? Aquele povo a qual essa palavra foi direcionada, estava passando um mau momento, um tempo difícil em suas vidas. Nesse momento, o povo de Israel, ele estava cativo na Babilônia, foi levado. Veio o rei Nabucodonosor, levou o povo preso, como escravo, para a Babilônia. E é nesse contexto, irmãos, que Jeremias ali em Jerusalém ainda, Deus usa da vida dele e fala, escreve para o meu povo. Manda um aviso, uma carta para o meu povo que está no cativeiro. Aleluias. Irmãos, esse povo estava no cativeiro porque tinha se esquecido do seu Deus. Eu imagino Jerusalém, capital da adoração, onde estava o templo do Senhor, aleluias, onde toda a adoração do povo de Israel estava centralizada ali. Aquele povo adorando o Senhor, cultuando ao Senhor, mas o seu coração estava longe. E Deus enviava seus profetas, falava com o povo, mas o povo não dava ouvidos. Aleluias. Irmãos, e o Deus que fala é o Deus que cumpre em nossas vidas. Deus nunca deixou de falar com o seu povo, mas sempre era o povo que deixava de dar ouvidos à palavra do Senhor. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje não é diferente. Glória a Deus. Mas o Deus que conhece o seu povo, irmão, o Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que tem promessas, o Deus que tem coisas maiores, melhores do que nós possamos imaginar ou pensar, irmãos. É o Deus que está agindo em todos os momentos, até nos momentos mais difíceis da nossa vida, obreiros. O Senhor está trabalhando. Até mesmo quando nós viramos as costas para Deus, o Senhor está trabalhando. Nós não entendemos muitas vezes, mas Deus tem a forma dele de trabalhar. Permitiu
que esse povo saísse de Jerusalém cativo para a Babilônia. Porque na terra da adoração deixaram seu Deus, mas levou para um lugar distante, para que eles possam invocar o seu Deus de novo. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes precisamos de um chacoalhão para nós acordarmos. Aleluias. E esse povo estava lá cativo, mas Deus, mesmo lá no cativeiro, ainda era com o seu povo. Nosso Deus não desampara, igreja. Ele não desampara. Podemos passar provações, muitas vezes somos castigados por Deus, sim, permite muita coisa acontecer na nossa vida, mas mesmo assim Ele está conosco. E tudo que Ele faz, irmãos, nas coisas boas ou nas coisas difíceis que Ele permite na nossa vida, é para nos trazer mais perto dEle. Ele nos quer o quê? Perto dEle. Muitas vezes as provações, as dificuldades, as angústias que passamos, eu costumo dizer que é Deus nos afunilando ao encontro dEle. Muitas vezes no caminho largo a gente não encontra o Senhor. Podemos tomar tantas decisões, podemos ir para tantos lugares, pensamos que na nossa força vamos resolver, que na nossa sabedoria vamos conseguir. Aleluias. Mas e quando a força do nosso braço não pode, Fábio? Aleluia. E quando a nossa sabedoria também não contorna a situação? E quando o médico diz que não tem mais jeito? E quando nós estamos como José, no fundo de uma cisterna, no poço? Para onde nós vamos olhar? Para um lado não tem nada, para o outro lado não tem nada. O único lugar que nós conseguimos olhar, nós, é para cima. Aleluias. Que é onde está o nosso Deus, que é de onde vem o nosso socorro, igreja. Aleluias. Então tem coisas que Deus permite, que é para que nós só cheguemos a Ele. Aleluias. E se a gente vê no começo do capítulo 29, a partir do versículo 1, a palavra nos diz assim, ó: são essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado para Jerusalém, para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades judaicas de Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Euquias, aos quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha só, igreja, Deus falando que eu deportei, não foi o rei da Babilônia. Deus usou do rei da Babilônia para estar levando aquele povo agora cativo. É Deus no controle de todas as coisas, igreja. Aleluias. E a carta continua dizendo: construa casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, e escolham esposas para os seus filhos, e deem suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia, procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, para que na sua paz vocês terão paz também. Glórias a Deus. Aleluias. Olha que coisa maravilhosa. Deus permitiu, mas mesmo na Babilônia, Deus estava cuidando do seu povo. Eu imagino esse povo desanimado, angustiado, longe da sua casa, humilhado naquele lugar. Um povo que se orgulhava de um templo majestoso, esplêndido, de um Deus poderoso.
Aleluias. Mas agora estava aqui, humilhado, numa terra distante, servindo como escravo. Mas Deus enviou a Jeremias uma palavra de esperança para esse povo. Olha, Jeremias, escreve uma carta, diga para eles. Aleluias. Construa casas, plantem pomares, colham dos seus frutos, deem seus filhos em casamento, tenham filhos, aleluias, e orem pela paz deste lugar, porque na sua paz vocês terão paz também, aleluias. Ou seja, mesmo longe da sua terra, Deus também tinha paz para o seu povo, quando eles oravam por paz. Será que nós temos orado pela paz? Será que nós temos orado pela paz na vida do nosso irmão, da nossa irmã, das famílias? Aleluias. Mesmo em meio ao contexto de dificuldades das nossas vidas, irmãos, não pode cessar o clamor e a oração. Não pode. E ele ainda diz assim, ele já tinha profetizado isso antes mesmo do cativeiro. No versículo 10 do capítulo 29, assim diz o Senhor: logo que se cumprirem na Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei as promessas que fiz a vocês, trazendo-os de volta deste lugar. Louvado seja Deus. Ou seja, o castigo de Deus tinha um tempo, 70 anos. Isso já tinha sido profetizado muito antes, mas o povo não deu ouvido. Continuou ali no seu orgulho. Aleluias. Mas agora o Senhor está aqui confirmando a promessa dele. Eu permiti isso na vida de vocês. Mas vão se passar 70 anos. Pode ir profeta, pode ir quem for profetizar no meio de vocês outra coisa. Não estão falando, aleluias, por mim. Aleluias. Daí Jeremias fala essa promessa de Deus, aleluias. Eu é que sei o pensamento que eu tenho de vós. Aleluias. Diz o Senhor: são pensamentos de paz e não de maus, para lhe dais um fim e uma esperança. Louvado seja Deus. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Louvado seja Deus. O Senhor levou lá longe, mas com uma promessa de trazer de volta. E Deus falando: olha, eu sei o pensamento que eu tenho de vós. Deus nos conhece, irmãos. E Ele tem um pensamento maravilhoso a respeito de nós, como Ele tinha a respeito desse povo. Aleluias. Ele tem um pensamento de paz. Eu não sei o que cada um aqui está vivendo. Talvez estejam vivendo a melhor fase da sua vida, ou talvez estejam vivendo a pior. Mas por esse texto, por essa palavra, o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem de cada um de nós, igreja. Aleluia. Ele sabe porque isso está acontecendo. Ele sabe porque Deus está permitindo isso na nossa vida. Aleluia. Irmãos, hoje é ceia do Senhor. É uma noite especial onde nós relembramos o sacrifício de Jesus. Aleluia, o seu sacrifício, a sua morte de cruz ali, para nos dar o direito da salvação, para nos reconciliar com o nosso Pai. Aleluia. Jesus também nos seus dias aqui na terra, irmãos, aleluia, enfrentou também batalhas, dificuldades, perseguições, alguns lugares que não o aceitaram. Aleluia. Irmãos, em Mateus capítulo 23, versículo 37, o Senhor Jesus faz um lamento sobre Jerusalém, sobre a cidade santa.
Aleluia. Pode colocar aí, Bianca? Mateus 23, versículo 37. E olha o lamento que o Senhor Jesus faz. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Aleluia. O Senhor Jesus dizendo aqui, igreja, para aquele povo, para aquela cidade: quantas vezes eu vim, quantas vezes eu abri os meus braços, aleluias, como uma galinha, louvado seja Deus, que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Irmãos, já viram uma galinha, irmãos, quando passa um gavião, alguma coisa, está ali com seus pintinhos, às vezes ela está sozinha, então os pintinhos ali tudo dispersos, ela começa a chamar, vem todos ali, ela esconde debaixo das suas asas, ela protege, ela guarda, ela livra do perigo, do predador, e ali debaixo das suas asas também eles são aquecidos, são guardados, eles são protegidos. Aleluias. E aqui o Senhor fazendo esse lamento sobre a cidade santa Jerusalém. Quantas vezes eu quis proteger vocês, quantas vezes eu chamei, aleluias, como uma galinha que esconde os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Irmão, e é tão atual esse texto. Quantas vezes o Senhor nos chamou, quantas vezes a palavra do Senhor foi ministrada, foi feito o apelo, aleluias, e muitas vezes nós não viemos, esperamos às vezes a coisa apertar mais, a dificuldade aumentar mais, aleluias, para nós aceitarmos, reconhecermos o Senhor Jesus na nossa vida, reconhecermos o poder dEle, reconhecermos a graça dEle, o amor dEle, aleluias. E o Senhor, igreja, continua chamando. Quantos irmãos estiveram na graça, hoje estão afastados do caminho do Senhor? Estão no mundo. Quantos irmãos estão preferindo as coisas lá do mundo do que estar aqui dentro adorando a Deus? Aleluia. Quantos, igreja, deixam um culto como esse, de ceia, para estar numa festa, para estar em algo que está acontecendo lá fora? Aleluia. Mas uma coisa eu falo para a igreja: o Senhor Jesus continua chamando. Aleluia. O Senhor Jesus continua com os seus braços abertos, igreja, como uma galinha ali chamando os seus pintinhos, protegendo, para livrar do mal, para livrar, aleluia, do predador. E sabemos, irmãos, que o maligno, que o diabo está agindo, está operando, está rugindo como um leão, buscando quem possa tragar, mas muitos estão desapercebidos, como esse povo, que o Senhor falou, que o Senhor usou os seus profetas, mas mesmo assim não se arrependeram, não obedeceram. E nesse tempo de Jeremias estavam cativos. E quantos irmãos estavam adorando e hoje estão cativos no mundo? Não tem mais forças para voltar. Aleluia. Foram enredados pelo adversário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, Deus tem uma promessa. Deus tem uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Aleluias. Eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós. Podemos pensar tantas coisas, igreja, daqueles que estão lá fora, no mundo agora, mas o Senhor Jesus tem os seus pensamentos. Tem os seus pensamentos. Eu não posso transformar ninguém, mas o nosso Senhor Jesus pode. Ele transformou a minha vida, Ele transformou a tua vida, por que Ele não pode mudar o cativeiro daquele que está lá fora? Aleluias. Deus determinou um tempo para esse povo de Israel.
70 anos. Eu não sei qual é o tempo que Deus vai permitir para cada um que está fora. Aleluias. E para você que está aqui dentro essa noite, eu quero deixar essa palavra, fique firme. Os irmãos que foram batizados na noite de ontem, a palavra é essa, fique firme, persevere até o fim, porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluias. Irmãos, não importa como começou a nossa carreira, não importa, o que importa é como ela vai terminar. Aleluias. Muitos aqui talvez começaram em Cristo e estão até hoje em Cristo, e se o Senhor voltar hoje, vai terminar a sua carreira em Cristo. Mas muitos irmãos não começaram em Cristo, começaram numa vida toda torta lá fora, como eu, como muitos dos irmãos que estão aqui. Quantos? Mas o Senhor alcançou. Aleluias. E se nós continuarmos firmes, irmãos, também seremos salvos. Aleluia. Muitos, aleluia, começaram bem, e o Senhor Jesus voltou, talvez por uma enfermidade, por um acidente, por um mal súbito, alguma coisa, irmãos. Jesus voltou para ele individual. E como estava aquela vida? Estava bem com o Senhor? Ou terminou a sua carreira mal? Muitas vezes nós não possamos ter a oportunidade que aqueles ladrões na cruz tiveram, que estavam ali com Jesus crucificado. Irmãos, olhou para ele e reconheceu ele como Senhor, clamou a ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. O outro blasfemou, e o Senhor Jesus disse para ele: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias. Como seria bom se todos tivessem essa oportunidade. Talvez ali no finzinho, o Senhor Jesus dá a oportunidade. Irmãos, muitos têm. Muitos têm. Aleluias. Eu lembro a mãe do nosso irmão Antônio, né? Enferma no hospital. Na última noite, foi acho que o irmão com a irmã Elisa e o Alessandro. Oraram por ela, intercederam por ela. 3 horas antes, ela lhe aceitou o Senhor Jesus. Aleluias. Recebeu ele como seu Senhor e Salvador. E 3 horas depois o Senhor recolheu. Aleluias. Deus trabalha dessa maneira, irmãos, e como é bom. Mas, e aqueles que não têm essa oportunidade? Está tudo bem, de repente, como aconteceu com o nosso irmão Fradinho. Estava na casa do Senhor, firme, adorando. Foi na chácara, ali nos cambarás, né? Fez o que tinha para fazer, estava vindo embora, que foi fechar o portão. O Senhor chegou para ele. Não teve tempo de nada. Mas o nosso irmão estava firme na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero deixar essa palavra de reflexão para a igreja. Hoje é noite de ceia. Irmãos, e é tão bonito a gente ver a igreja cheia. Todos aqui para participar da ceia. Mas a adoração ao Senhor não é só no culto de ceia. No culto de quarta-feira, irmãos, é a oportunidade de nós temos de adorar o Senhor, de estar aqui na presença dEle. No culto com a Jubraque, aleluias, é tempo de nós adorarmos o Senhor junto com a Jubraque. No culto da Ufebraque, da Umasbraque, no culto das crianças. Aonde estamos nesse momento? Que a gente chega, muitas cadeiras vazias. Aleluias. Muitos estão trabalhando, sim. Irmãos, o Senhor conhece. Aleluias. O Senhor conhece como eu levanto a minha mão aqui nesse altar. O Senhor conhece como eu adoro Ele aqui nesse altar. Como o Senhor conhece a adoração de cada um também. Como o Senhor conhecia aquela adoração daquele povo lá atrás. E o Senhor disse: olha, esse povo me adora com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, e a palavra diz: onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Irmãos, que o nosso coração esteja firmado nas coisas do Senhor, nas coisas do reino, igreja, nas coisas do reino. Aleluias. Porque quando o nosso coração está firmado nas coisas do reino, as demais coisas o Senhor acrescenta. Ele acrescenta, igreja. O Senhor não vai nos deixar faltar nada, não. Mas o necessário ali Ele vai prover. Aleluias. Mas como está o nosso coração? Hoje é noite de ceia, é noite de reflexão, é noite de olharmos para o Senhor Jesus e olharmos para dentro de nós também. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba deste pão e deste cálice. Como está o nosso coração essa noite? Aleluia. Mas, irmãos, independente de como esteja o teu coração essa noite, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, de graça. É um Deus que perdoa. É um Deus que perdoa. Mas para Deus perdoar-nos, primeiro tem que haver o arrependimento, igreja. Eu ainda disse aqui no curso do batismo para os nossos irmãos, falamos acerca de tantas coisas, mas falamos também acerca do perdão. Se nós pecamos contra alguém, nós não temos que chegar aqui: eu peço perdão para Deus, porque eu não tenho que pedir perdão para mais ninguém. Não. Se eu pequei contra o meu irmão, com a minha irmã, eu tenho que pedir perdão para ele, para ela. Eu tenho que me reconciliar com ele, me reconciliar com ela. Se é contra Deus, eu vou pedir perdão para Deus, que Ele também, aleluias, Ele é misericordioso para me perdoar. E nessa noite, olhe para dentro do teu coração. Se tem algo errado, aleluias, se tem algo imperfeito, ainda há tempo, igreja, ainda é tempo. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas a palavra, irmãos, a palavra ela é reta. O que a palavra diz é verdade. A bênção é bênção, a maldição é maldição. Aleluias. Salvação é salvação. Como eu disse para os nossos irmãos, o céu é real, o inferno também, igreja. Aleluias. O caminho que leva para o céu é estreito, é apertado, é difícil. Mas ele ainda continua sendo o único caminho. E é por ele que nós temos que andar. Tem muitos caminhos? Tem. Mas que leva para o encontro do nosso Senhor é somente um. E mais para o inferno, irmãos, tem vários caminhos. Tem vários caminhos. Que reconheçamos, igreja, que somos falhos. Sim, porque todos nós somos falhos. Mas que o nosso Deus tem o poder para nos perdoar. Que o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar, igreja. Que os pensamentos que Ele tem a respeito de nós é muito maiores, é muito melhores do que os nossos, igreja. É muito maior. O homem talvez dá um decreto, mas a última palavra vem do Senhor Jesus para nossas vidas. A última palavra é dele, igreja. E Ele tem pensamento de paz para as nossas vidas. E muitas vezes estão passando por muitas coisas difíceis, porque nós não estamos entendendo o trabalhar de Deus na nossa vida. Não estamos obedecendo a Tua palavra. Aleluias. Andando talvez por caminhos que não têm agradado ao Senhor. Aleluias. Mas eu deixo essa meditação para a igreja. Se tem alguém que está longe, volte. Se tem alguém que está imperfeito, se conserte. Aleluias. Porque o Senhor está aqui, ó, de braços abertos, esperando. Ele está chamando, igreja. Aleluia. Assim como os dias de Noé, diz a palavra do Senhor, será a vinda do nosso Senhor. Muitos casavam-se, davam-se em casamento, festejavam, faziam tantas coisas. E Noé estava ali apregoando o dilúvio. Deram ouvidos para Noé? Não. Mas se cumpriu a palavra dele? Se cumpriu. E a vinda do nosso Senhor vai ser da mesma forma.
vai ser quando ninguém espera. Por isso, igreja, estejamos atentos, firmes no Senhor, andando mediante a palavra do Senhor. Deixamos de lado todo embaraço, deixamos de lado todo pecado que tão de perto nos rodeia, e olhamos somente para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Fixe o seu olhar nele, igreja, no Senhor Jesus. Os pensamentos que Ele tem a respeito de vós são muito maiores, melhores. É pensamentos de paz. Amém, igreja? Você recebe essa palavra essa noite em nome do Senhor Jesus? O Senhor quer a salvação para todos, igreja. Mas para que ela aconteça na nossa vida, nós também temos que querer e nos dispor, aleluia, a andar por esse caminho, para que nós possamos também desfrutar dessas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Fique com essa palavra essa noite, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, antes de eu passar para o nosso irmão Johnny, o pastor Johnny está fazendo a parte da ceia, a ministração da ceia. Tem alguém essa noite que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer aceitá-lo esta noite? Se tiver, levante a tua mão. Você que ainda não aceitou, não confessou Ele como seu Senhor e Salvador, e ouviu esta palavra, ou um hino que foi louvado essa noite, tocou no teu coração. Se tiver alguém, eu creio que teu coração está palpitando neste momento, e Deus já veio falando com você. Se tiver alguém, levante a sua mão, nós vamos orar pela tua vida. Ou se tem alguém que quer reconciliar com o Senhor essa noite, talvez estava afastado, talvez parou por algum motivo, e esta noite deseja reconciliar com a igreja. Se tiver alguém, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Não tem ninguém? Todos firmes? Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E antes de eu passar, presbítero Johnny, eu quero estar chamando aqui nosso irmão Tiago. Vem cá, meu querido. Glória a Deus. Nosso irmão me procurou aqui na sexta-feira, veio no culto das crianças, né? Estivemos conversando um pouco, batendo um papo ali. Abençoe, meu querido, meu Pai do Senhor Jesus. O nosso irmão me procurou, dizendo que não estava afastado da igreja, né, irmão? Mas por motivo de trabalho, algumas situações, estava aí um tempo meio distanciado, e veio aqui uns cultos e sentiu no coração de congregar conosco, igreja, de estar fazendo parte desse corpo de Cristo. Louvado seja Deus, né? Nosso irmão estava congregando ali na Assembleia de Deus, ali no Ministério do Belém, ali do pastor José Francisco. Eu conversei com ele, peça a benção para o pastor, né? Depois vem e a gente está conversando e recebendo o irmão aqui na igreja também, no corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Então, a partir de hoje, o nosso irmão vai estar congregando conosco, né, meu querido? Em nome de Jesus. A igreja recebe o irmão essa noite? Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração por ele essa noite, igreja? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite pela vida do irmão Tiago, do diácono Tiago, Senhor, que sentiu no teu coração, Senhor, de estar aqui, Senhor, congregando conosco, nesta casa, fazendo parte desse corpo de Cristo, Senhor. Serviu ali na igreja da Assembleia por muitos anos, Senhor. Mas hoje, Senhor, ó Pai, debaixo da bênção do pastor, está aqui, e nós te glorificamos por isso, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, que o Senhor, meu Pai, venha abençoar o seu ministério, meu Pai, neste lugar, que seja um vaso de honra, Senhor, oh Deus, nas tuas mãos, Senhor, para a glória do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, que esta casa, que esta igreja, que esta família, Senhor, seja uma bênção também sobre a vida do nosso irmão diácono Tiago, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, seu ministério, Pai, oh Deus querido, Deus amado, e a sua permanência aqui na igreja, como membro desse corpo, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos pela vida do teu servo,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. E como a igreja vai receber o nosso irmão Tiago esta noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo e fique sempre. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus com as palmas do Senhor, igreja? Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Glória a Deus. Nesse momento vamos estar passando para a ceia do Senhor em nome de Jesus. Eu convido aqui o presbítero Johnny. Louvado seja Deus. Isso. Tá ali já. Obrigado na paz do Senhor Jesus. Bruno, você ajuda a gente aqui com o cálice? Antônio, segura o pão? Que Deus nos abençoe nessa noite maravilhosa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Se tivesse Aleluia. uma administração, eu colocaria: continue crescendo na graça. Deus. Louvado seja Deus. Vamos cada dia mais crescer na graça do Senhor, para que Ele flui cada vez mais. Louvado seja Deus. Meu cálice para o Bruno e o pão para o Antônio. No livro, na carta aos Coríntios, por costume, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus. Carta aos Coríntios, quem puder, por gentileza, se coloque em pé, em referência ao nome do Senhor. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partido disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice, é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto toda vez que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra é bem clara. Ela por si só já reflete sobre o nosso coração, sobre os nossos pensamentos. Como estou perante o Senhor, como estou perante a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade, como eu estou por aquilo que Ele já fez por minha vida. Então, nesta noite, meus irmãos, é noite de nós estarmos participando do corpo e do sangue de Cristo, com a certeza no coração que o mais difícil e o impossível Ele já fez na cruz do Calvário. O que eu quero dizer com isso? O possível está na tua mão. Ser fiel, andar reto segundo a tua palavra.
O possível está na minha e na tua mão, porque o impossível Ele já fez. O impossível Ele já levou na cruz do Calvário. E nesta noite, uma vez a cada mês, estamos relembrando o que Ele fez por nós. Glória a Deus. O que Ele fez sem nós merecermos, mas pelo Teu amor e pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E por isso podemos glorificar nessa noite. É noite de alegria, é noite de renovação, é noite de sairmos daqui cheios da presença e certo que o Senhor está conosco a cada momento. É noite de participarmos com alegria. Louvado seja Deus. Aqui está o pão, meus irmãos, que simboliza nessa noite o corpo de Cristo, como é falado na palavra. Então eu quero que você olhe para esse pão e pense, simbolizando que o nosso Senhor, lá na cruz do Calvário, Ele sofreu todas as dores. Mas Ele sofreu, irmão, por uma causa nobre, por mim e por você. E este pão simboliza como se Ele estivesse sendo partido, como se Ele estivesse sendo esmiuçado naquela cruz do Calvário. Nesse momento eu quero que você olhe, que é partido por nós. Glória a Deus. Partido por nós. Partido por nós. Este pão simboliza o que o nosso Senhor sofreu na cruz do Calvário. E este suco simboliza o teu sangue. E através disso, podemos renovar a nossa aliança com o Senhor e ter uma esperança que, como o andamento do culto foi pelos hinos entoados, que temos um algo maior sobre a nossa vida lá no céu, nos esperando, pronto para nos receber. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar pelo corpo, que simboliza o corpo e simboliza o sangue do Senhor. Pai, neste momento, Senhor Jesus, vamos participar desse ato, Senhor Jesus, a qual recordamos, ó Pai, aquele momento, como a Tua palavra diz, em memória de mim, Pai. Então estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para Te glorificar, para Te exaltar, Pai. E peço a Ti, ó Deus, abençoe, meu Pai, este corpo que simboliza, este pão que simboliza o Teu corpo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nesse momento, Senhor Jesus, pela oração, pelo clamor, Pai, passa a ser um ato sagrado na Tua presença, Pai. Também oramos pelo suco de vinho, Pai, que vai participar neste momento, Pai, e vai continuar sendo, Senhor Jesus, simbolizando o Teu sangue nesta noite, ó Pai. É nisso que nós oramos, ó Pai, e é nisso que nós temos a certeza, que através desse momento, Pai, o Senhor vai renovar as nossas forças, ó Pai, que o Senhor vai transformar, vai mudar, meu Senhor Jesus. Se entramos aqui talvez com a cabeça, Senhor Jesus, baixa, abatido, em nome de Jesus, pelo Teu poder, pela renovação, papai, vamos ter força, ânimo para prosseguir na Tua presença, porque é aquilo, meu Senhor Jesus, que já foi dito nesta noite, Pai, o impossível o Senhor já fez na cruz do Calvário, Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus, todos reunidos em Teu nome, com o coração aberto nesta noite, ó Pai. Louvado seja Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite? Louvado seja Deus. Você que é batizado, está em comunhão, permaneça em pé. Aquele que não é, fique sentado. Grupo de louvor já vai estar adorando, já vamos estar participando da ceia do Senhor. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Louvado seja Teu santo nome, Senhor Jesus. Glórias a Ti, ó Deus. O que dele por ele, a ele são todas as coisas. O que ele por ele, para ele são todas as coisas.
de teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Digno de toda a honra, digno de toda a glória, ó Pai. Santo, santo é teu nome, Senhor Jesus. Glorificado e exaltado é a tua presença, Pai. Santo, 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 santo. Tu és maravilhoso, Jesus. Digno de toda a honra, digno de toda a glória. Glória a Deus. Aleluia! Senhor Jesus. Glórias, glórias, Aleluia! glórias. Glórias, glórias. Muito obrigado, Jesus. Glorificado e exaltado, Senhor Jesus. Aleluia! Glórias, glórias, glórias. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. Aleluia! Santo, santo, santo. Glórias, 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 Senhor Jesus. Louvado seja teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Glórias a ti, ó Deus. Aleluia! Glórias, glórias, glórias. Aleluia. Louvado seja teu santo nome, Senhor Jesus. Maravilhoso. Santo, santo é teu nome, Senhor Jesus. Este momento, irmãos, eu tenho certeza que você preparou este dia para o Senhor. Mas neste momento, vamos orar por um minuto. Vamos clamar ao Senhor. Cada um fala o seu profundo. Fala o teu particular com Deus. Peça perdão se for preciso. Clame ao Senhor neste momento. Este momento maravilhoso que estamos aqui. Porque Ele está em nosso meio, Ele se faz presente. E a tua presença é diferente sobre os nossos corações. Aleluia. Senhor meu Deus, Deus de toda eternidade, Príncipe da paz, Deus é fiel, Deus conosco, Deus de toda honra e toda glória, Deus que se faz presente em nosso meio, o Deus, Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e pelos meus irmãos, para podermos estar aqui neste momento, Senhor Jesus, participando, ó Pai. Senhor Jesus, pelas tuas misericórdias, porque de nós mesmos não conseguiríamos, Senhor. Eu peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, ó Deus, e me coloco diante da tua presença, ó Pai, como servo, Senhor Jesus, como filho, ó Pai. Nesta noite, Senhor Jesus, vem sobre as nossas vidas, ó Pai, nos renovando, nos fortalecendo, nos restaurando, Senhor Jesus. Vem nos transformando, ó Pai, para podermos conseguir continuar, papai, na tua caminhada, Senhor Jesus. Porque sem ti não conseguimos, ó Pai, sem teu Espírito Santo, sem a tua presença, ó Senhor Jesus. Nesta noite eu te glorifico e te exalto, Pai, por o Senhor nos amar primeiro, Senhor Jesus, por esse amor incondicional, ó Pai, que não tem preço, que não tem valor, Senhor Jesus, mas é o amor verdadeiro, puro e sincero sobre as nossas almas, Senhor Jesus. É esse que nos comprou na cruz do Calvário, nos deu direito de ser chamados de livre, filhos do Deus Altíssimo, ó Pai. Nessa noite, Senhor Jesus, vamos participar, Pai, desta santa ceia em teu nome, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, nessa noite, Pai. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glórias, glórias, glórias. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Comamos, irmãos. Glória.
Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos, irmãos. Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor Jesus. Obrigado por esta compaixão, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Aleluia, Deus Altíssimo, Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado a nossa presença sobre a nossa vida, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por este ato sobre as nossas vidas, ó Pai. Mesmo não sendo merecedor, mas Tu és fiel, ó Deus. Deus de toda honra, Deus de toda glória, Pai. Santo, 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 Senhor Jesus. Glorificado, exaltado, Senhor Jesus. Louvado seja a Tua presença, Senhor Jesus. Glórias, 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 glórias. Já. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Golgotá, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo estarás. Todo mundo. Se isso não for amor, o oceano secou,
isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, aleluia! Se isso não for amor, irmão, não sei o que é. E as palmas vão agradecer o nome de Deus, aleluia! É Deus! É